Fala galera do oitavo ano, como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Quem fala aqui é o professor Dasley e estamos aqui por meio deste vídeo gravado para apresentarmos aqui algumas sugestões de soluções para algumas das questões que foram propostas para vocês no material onde eu recomendei que vocês respondessem as questões localizadas nas páginas 37 até a página de número 40. Então, lembrando que estas questões elas abordam sobre o objeto de estudo matemático que exploramos essa semana. Em particular, e creio que todos vocês devem estar lembrados, exploramos aí sobre circunferências, onde nós vimos aí os seus principais elementos, também vimos a questão de posições de entes geométricos em relação à circunferência e recomendei essas questões para vocês. E por meio deste vídeo quero apresentar sugestões de soluções para que assim vocês possam ter aí tanto uma base segura para melhor compreenderem essa questão das circunferências e assim fixarem melhor as ideias. Então quero iniciar aí este nosso caminho por a primeira questão aí da página de número 37, certo, galera? Onde vocês podem observar que é apresentado para nós um pedaço do plano cartesiano, que inclusive é justamente esse tipo aí de figura que utilizamos lá no nosso software GeoGebra, que ninguém sabe o que é. E o que é que acontece? Ele pede para que nós marquemos aí alguns pontos em relação a esta circunferência. E aí percebam que ele vai, o enunciado, orientando como são esses pontos, no caso, qual é a posição desses pontos em relação à circunferência, para que assim possamos fazer estas marcações. Então, o que é que acontece? Ele começa aí dizendo o seguinte: marque dois pontos, vocês podem ver inclusive aí na primeira linha, marque dois pontos, né, que estejam internos à circunferência. Depois ele diz aí outros dois pontos que estão externos à circunferência. E por fim, três pontos que estejam na circunferência. Então, percebam que ele pede para que nós façamos essas marcações. Depois disso, ele pede para que nós aí façamos a representação desses pontos através de pares ordenados. Lembrando que nós usamos aqui aquela estratégia que é usada lá no jogo de batalha naval, que é usada, por exemplo, lá na geografia, na localização de um objeto em relação a questão lá da latitude e longitude, né? Enfim, nós primeiro vemos a representação horizontal, qual é o número horizontalmente, que representa aquele ponto, e depois nós vemos o número verticalmente. E aí é fácil, porque nós temos aí o eixo X, que vão representar, né, aí as coordenadas horizontais, e temos o eixo Y, que vão representar as coordenadas verticais. Beleza, galera? Então, assim, como aqui ele apresenta a situação genérica, então vamos marcar aí, né? Aqui vão ser sugestões, mas aí vocês podem marcar diferente do que eu vou fazer aqui. Vocês têm outras possibilidades além dessas que eu irei explorar aqui, certo? Aqui vão ser sugestões. Então veja só, ele começa dizendo aí dois pontos internos à circunferência. Pelo que nós vimos aqui, ser interno é estar do lado de dentro. Então, o que é que acontece? Qualquer ponto que eu tomar nessa região aqui, ó, dentro da circunferência, ele é válido, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui, vou pegar esse ponto aqui, certo? Eu vou chamar ele de A para poder facilitar a questão lá da representação. E vou escolher esse outro aqui, certo? Eu vou chamar de B.
Então, observe o seguinte, esses dois pontos aí estão internos à circunferência, ou seja, estão do lado de dentro. Então, veja que não tem nenhuma dificuldade. Eu tenho outras possibilidades aí dentro, né, de pontos que obedecem a essa condição. A representação, né, como ele pede ali escrever o par ordenado, a representação desses pontos, lembre que eu sempre tomo a representação primeira horizontal, qual é o número horizontalmente daquele ponto, e depois eu pego o número verticalmente. Então, por exemplo, o ponto A. Veja que ele está exatamente na linha aqui, se eu seguir esse caminho aqui, lá no X, no eixo de X, ele é representado pelo número 1, certo? Então, o número 1 vai ser a minha primeira coordenada aí, certo, pessoal? Então, beleza. Ponto 1, né? 1, e veja que verticalmente eu tenho o 3, né? Tá vendo? O 3 lá no eixo de Y, o eixo vertical. Pronto. Então, veja que a minha coordenada, o meu par ordenado é 1, 3. Tranquilo. Lembre que eu sempre pego primeiro o número lá no eixo horizontal e depois eu pego o número no eixo vertical. Beleza. Vou para o ponto B. O mesmo esquema. Eu vejo quem é o número que está relacionado com ele lá no eixo horizontal. Veja que é o 5. Hein? Então, a primeira coordenada aí desse par ordenado é o 5. E depois, se eu for acompanhando aqui lá para o eixo vertical, ó, no eixo de Y, veja que é o 2. Então, percebam que eu tenho aí esse par ordenado correspondente ao ponto B, 5, 2. Então, esses dois pontos aí, eles são pontos internos à circunferência. Tranquilo, né, galera? Sem dificuldade nenhuma. Depois ele pede dois pontos que estejam, ó, externos a ela. Ou seja, que estejam do lado de fora, né? Se é externo, fora. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Vou chamar de C. E vou pegar esse outro aqui, que eu vou chamar de D. Certo, galera? E aí eu vou seguir a mesma ideia. O ponto C, se nós seguirmos lá para o eixo horizontal, o eixo de X, veja que ele está justamente ali, representado pelo número 8. Né? Se a gente seguir essa linha aqui até o eixo horizontal, até o eixo de X, veja que eu tenho lá o número 8, que representa a posição dele em relação ao eixo horizontal. E se nós seguirmos aqui lá para o eixo vertical, esse ponto C, veja que ele corresponde justamente a quem? Ao número 6, certo, galera? Então, o par ordenado desse ponto C aí é 8, 6. 8 em X e 6 em Y. Beleza, galera? Veja que ele é um ponto fora da circunferência. E indo aí para o ponto D, eu tenho aí 10, o número no eixo horizontal, que representa esse ponto. E se a gente continuar o caminho lá para o eixo de Y, o eixo vertical, eu tenho 4. 10, 4. Perceberam? Então, esse ponto aí, né, esse 10, 4, né, ele vai ser um ponto externo, um ponto do lado de fora. E por fim, a questão pede 3 pontos que estejam na circunferência. Pontos que estejam na circunferência são pontos que estejam exatamente no contorno, né? na borda da circunferência. Então, eu tenho que pegar pontos que estejam nesse contorno preto aí da circunferência. Eu vou tomar esses aqui, por serem mais fáceis de serem representados aí. Né? Esse aqui que eu vou chamar de ponto E, certo? Que inclusive eu já vou aproveitar logo o embalo e verificar as coordenadas dele. Veja que se a gente seguir aqui o caminho, aqui lá para o eixo horizontal, o eixo de X, ele é representado pelo número 3, né? Pela coordenada 3. Então, 3 lá, e veja que aqui ele é o 6 em Y. 3, 6. Então, esse ponto é um ponto da circunferência, que está na circunferência. Aí eu vou tomar esse outro ponto aqui, ó. Vou tomar esse outro ponto aqui, tá vendo que eu vou chamar de ponto F. Veja que esse ponto F, a coordenada dele lá no eixo horizontal, no eixo de X, é 7, certo, galera? Se vocês forem aqui, criar uma linhazinha que ligue esse ponto até algum número lá no eixo horizontal, vejam que é o 7. E em Y, veja que ele está alinhado justamente com o ponto B.
e se a gente continuar, ele vai cair lá no 2, né, do eixo vertical, do eixo Y. Então, tenho aí esse ponto 7,2 como um ponto que está na circunferência. E por fim, eu vou pegar esse ponto aqui mais abaixo, hein, que está também na circunferência, que eu vou chamar de ponto G. Veja que esse ponto G, ele em x corresponde ao número 3, se a gente fazer uma ligação dele, né, com algum número lá no eixo horizontal, com 3, e veja que ele agora é negativo, a coordenada dele em y, no eixo vertical. Se a gente ligar aqui ele a algum número lá do eixo vertical, a gente vai ver que ele é ligado com o menos 2, né? Então, 3 e menos 2. Então, percebam que esse ponto aí, 3 menos 2, ponto G, é um ponto da circunferência, que está na circunferência. Beleza, galera? E percebam que a ideia dessa questão é tratar justamente de posições, como nós vimos durante essa semana, só que nós vimos com retas e circunferência. Eu tinha posições de retas em relação à circunferência. Aqui a ideia é semelhante, só que aqui é com algo mais simples, com pontos. Então, posições de pontos em relação às circunferências. Então, eu posso ter pontos que estão do lado de dentro, que nesse caso aí eu tenho A e B, que são pontos internos a essa circunferência. Eu tenho pontos que estão do lado de fora da circunferência, no caso C e D, são pontos externos. E eu tenho pontos que estão na própria circunferência, na borda da circunferência, que são pontos que estão, né? Que são, vamos dizer assim, pontos tangentes à circunferência, que são pontos que estão ali, né, na própria circunferência. Certo, galera? Então, aí é uma sugestão para vocês solucionarem essa primeira questão. Vamos avançar aí mais um pouco. Pois bem, avançando mais um pouco, entramos aí nessa quarta questão da página número 38, que inclusive com alguns de vocês eu explorei uma solução para ela. Em resumo, trata-se aí de uma praça no formato circular que possui uma fonte, que inclusive está representada ali pelo ponto F, exatamente no meio dela, no centro. E nós temos bancos que estão justamente na borda, né, que estão tangentes a esse contorno circular dessa praça. Esses bancos estão representados pelos pontos A e C. Fazendo só uma correção, que o livro aqui ele traz B, né? Mas na verdade aqui não é B, e sim C, certo, galera? Então o que acontece? Ele diz que a distância em linha reta de um banco ao outro, ou seja, do banco A até o ponto C, passando pela fonte, né, pelo ponto F, é 18 metros. E com base nisso, ele quer saber qual é a distância da fonte até o banco A e da fonte até o banco C. Então veja só, nós exploramos essa semana alguns elementos da circunferência. E em particular, nós vimos que um deles satisfaz justamente esse tipo de medição apresentada aí, que sai da extremidade da circunferência, porque, lembrem, apesar da praça ser circular, veja que ele considera toda a região interna, sabemos que o contorno circular é justamente uma circunferência, que foi o que exploramos essa semana. E o que é que acontece? E um dos elementos que nós vimos que está associado à circunferência é justamente esse elemento em linha reta, esse segmento de reta, que sai da borda da circunferência, passando pelo centro dela e vai até a outro lado, a outra borda da circunferência. Então, nós vimos que esse tipo de elemento aí é chamado de diâmetro, certo, galera? O diâmetro é um segmento que sai da borda, passa pelo centro e vai até o outro lado, né? Na outra borda. E isso em linha reta. E vejam que justamente é esse elemento que é apresentado aí, né? O diâmetro. E mais, além de esse elemento ser apresentado, é apresentado para ele um valor específico. Veja que ele diz aí que essa distância, que nós já sabemos que na verdade trata-se do diâmetro
dessa circunferência aí é de 18 metros. Então, beleza, nós já sabemos o quê? Que a medida, né, a medida do diâmetro, que eu vou chamar aqui de D, ou eu posso dizer que é o segmento que sai de A e vai até C, é 18 metros, certo, galera? Então, já sabemos essa informação aí. A medida desse segmento AC, né, sabendo que esse segmento AC, ele na verdade é o diâmetro, né? Então nós sabemos que ele mede aí 18 metros. Nós vimos também que existe um outro elemento que de certo modo está associado com o diâmetro, mas que ele é meio que pegar o diâmetro e quebrar ele em duas partes. E não só em duas partes aleatórias, mas sim em partes iguais, né? Se nós sabemos aí que o diâmetro ele é todo esse segmento de A até C passando pelo ponto central, que nesse caso aí é a posição da fonte, o ponto F, nós vimos também que existe um outro elemento que ele é a distância desse ponto central até uma das bordas. E nós vimos que esse caso aí, esse elemento, ele vai ser justamente quem? O raio, né? O raio é justamente o que? A distância do centro até a borda da circunferência. Então percebam que nesse caso aí foram apresentados para nós dois raios. O raio que vai de F até A e o raio que vai de F até C. E percebam que a relação desses raios com o diâmetro é justamente o quê? Que dois raios juntos vão formar o diâmetro. Ou eu posso dizer que o diâmetro ele pode ser dividido por 2. E ao fazer essa divisão por 2, cada valor aí vai ser a medida de um raio. Então, nós podemos tirar daí o quê? Que, na verdade, o diâmetro é o dobro da medida do raio, ou seja, 2 vezes a medida do raio. Se sabemos que o diâmetro é 18 metros, que foi o que a gente acabou de ver aí no enunciado, então a medida do raio basta, para encontrarmos ela, dividirmos essa medida do diâmetro por 2, né? E se a gente divide isso aí por 2, nós vamos encontrar justamente o quê? 18 dividido por 2, 9 metros, correto? Então percebam que 9 metros é justamente aí a medida de cada raio. Então, a medida da fonte, que é justamente o que ele pede aí, qual é a distância do banco A e do banco B, no caso C, né? Como eu disse ali, ele colocou B, mas na verdade é C, até a fonte. Então, nós já sabemos aí que é justamente o que? A medida do raio, ou seja, 9 metros. Então, a medida da fonte até o banco A é 9 metros e a medida da fonte até o banco C também é 9 metros, fazendo com que o diâmetro aí seja 18 metros. Beleza, galera? Então, questão bem tranquila, certo, galera? Envolvendo essa relação entre esses dois elementos, que o diâmetro é o dobro da medida do raio, ou em outras palavras, isso significa dizer que o raio ele possui a metade da medida do diâmetro, ou seja, eu pego a medida do diâmetro e divido por 2. Com o resultado, eu encontro ali a medida do meu raio. Tranquilo, pessoal? Então, vamos avançar aí mais um pouco. Pois bem, galera, indo aí para a página seguinte, a página número 39, temos aí essa questão 5. Ela é uma questão bem interessante e não deixa de ser um pouco, digamos que, para alguns chatinha, porque vocês vão perceber que o próprio enunciado faz questão de trazer ela de um modo algébrico. Então, eu sei que vocês não gostam muito da parte de álgebra, mas a sugestão para que possamos resolvê-la é por um caminho algébrico. É claro que vocês têm toda a liberdade de caminharem por outros tipos de soluções, desde que consigam chegar no valor correto lá para solucionar essa situação. Ele traz aí que existem 4 pessoas nessa região aí circular, que é como se fosse um pasto. Diz que tem o caseiro, Jean, representado aí pelo ponto J, que está justamente no centro dessa região. Então, já temos aí uma informação. Jean, né, que inclusive está representado pelo ponto J, ele está justamente no centro. Beleza. E tem um
muro ali, esse muro, eu vou até destacar ele aí para que vocês vejam, esse muro aqui, perceberam? Ele meio que corta de forma secante essa região circular. E nós vimos isso aqui, né? O que é um segmento ou uma reta ser secante? É justamente quando corta a circunferência, porque lembra, o contorno circular, circunferência. Justamente esse muro ele é secante, porque ele cortou ali em dois locais. Né? E o que é que acontece? Nós temos ali algumas crianças que estão em cima desse muro. Nós temos ali, né, essa criança aqui representada pelo ponto D. Temos uma outra criança representada pelo ponto E. E por fim, uma outra criança representada pelo ponto C. Beleza, galera? Então temos 3 crianças em posições distintas do muro. E observe o seguinte, que 2 delas, a criança que está ali na posição D, e a criança que está na posição C, elas estão justamente não só em cima desse muro secante, mas estão ao mesmo tempo no ponto de encontro do muro com o contorno dessa região circular. Ou seja, elas estão justamente em cima também da própria borda circular, ou seja, da própria circunferência. Tanto a criança do ponto D como a criança do ponto C. Elas estão na própria circunferência, estão em cima do muro, mas também estão na própria circunferência. Ou seja, são os locais de encontro do muro com a circunferência. Só aquela criança que está dentro da região circular. Está no muro, mas está dentro, está interna a essa região circular. Ou seja, está interna, né, à circunferência. E o que é que acontece? A situação diz que esse Jean, ele vai ajudar, esse caseiro Jean, vai ajudar essas crianças a saírem em cima do muro. Né? Estão com medo dos animais que estavam pastando ali e por isso ele vai ter que ajudar essas 3 crianças a saírem do muro. Então ele vai ter que ir até elas e tirar elas dali. E o que é que acontece? A situação quer saber qual é o menor caminho que esse caseiro ele deve fazer para que tire essas crianças dessas posições em que elas estão. Lembrando que ele está no centro. Né? E diz o seguinte, que a questão aí que traz algumas informações algébricas. Né? Diz que a distância de C até E é representada por essa expressão algébrica aqui. 2 vezes x mais 1. Eu digo 2 vezes x, que lembre, né? Sempre que tem um número junto com uma letra, isso significa o quê? Uma multiplicação. Né? E diz que a posição ali de D até E, né? De E até D, dá no mesmo, é 3 vezes x menos 2, ou seja, 3x menos 2. Como é que nós vamos resolver essa situação? Tem uma informação ali no enunciado que diz que ele está localizado aqui logo no finalzinho da primeira linha e no início da segunda. Diz que o Jean, né, a posição do Jean é distante da criança C com uma medida de 8 metros. Ó. Tá vendo? 8 metros. Diz que o Jean está posicionado no centro, tendo uma distância para a criança C de 8 metros. Ou seja, a distância de Jean até essa criança C é de 8 metros. Lembre que essa criança C não só está em cima do muro, como também ela está na própria circunferência, na borda da circunferência, do contorno dessa região circular. Então, automaticamente, se essa posição aí, né, da criança C é a própria circunferência e o Jean está no centro, então automaticamente essa distância aí é justamente a medida de quê? Do raio dessa circunferência. Né? Então veja que eu já tenho uma informação interessante. A distância de Jean até a criança C é justamente o raio dessa circunferência, 8 metros. Beleza. O que é que acontece? Jean ele poderia ir até cada criança, né? Ele poderia ir até a criança C, ou seja, ia gastar 8 metros, tirava ela, colocava ela fora do muro. Depois ele teria que voltar, vamos supor, se ele quisesse voltar para o centro, aí voltava mais 8 metros, aí já ia 16.
né? Ele ia 8 para tirar lá a criança C, depois voltava para o centro, depois ia para a criança D, ou seja, só nessa brincadeira já ia gastar 8 de ida até a criança C, tirava ela, 8 de volta para o centro, aí já gastava 16, depois mais 8 para ir até a criança D, já gastava 24, 8 para voltar para o centro, já ia gastar o quê? 32. Mas o que é que eu quero que vocês percebam? Percebam que essa coisa dele ir até a criança e voltar para o centro gasta mais. Então, qual é o ideal? O ideal é que ele vá primeiro até a criança C, ou seja, já gaste 8 metros aí. E em linha reta, porque isso é interessante, né? Em linha reta, sem voltar para o centro, ou seja, ele sai lá do centro, do ponto que ele está, gasta 8 metros em linha reta, beleza, tira a criança C. Nessa posição C, ao invés dele voltar para o centro, ele vá até a criança do ponto E, tire ela e depois vá em linha reta até a criança do ponto D e tire ela. Então, a menor distância vai ser essa daí. O problema é que nós não sabemos quantos metros separam a criança do ponto C até a criança do ponto E e nem quantos pontos, né? Quantos metros, melhor dizendo, separam a criança do ponto E até a do ponto D. Nós não sabemos essa situação aí. O que nós sabemos é o quê? Que essa criança do ponto E, ela está justamente o quê? No meio. Ela está no ponto médio, né? Ela está no ponto médio. Ou seja, ela está entre exatamente a criança do ponto C e a criança do ponto D. Ela está no meio. Então, se ela está no meio, significa que a distância da criança C até ela é a mesma da distância dela até a criança lá do ponto D. Ou seja, esse valor aqui de C até E é o mesmo tamanho, ou seja, é igual ao valor do tamanho lá da distância da criança do ponto E até a criança do ponto D. Então nós já sabemos aí que nós temos tamanhos iguais. E agora é onde que vai entrar a parte de álgebra aí? Ele traz expressões algébricas para essas distâncias de C até E e de E até D. Eles 2x mais 1 é a distância de C até E, e ele diz que 3x menos 2 é a distância da criança do ponto E até a criança do ponto D. Se eu sei que essa criança do ponto E está exatamente no meio, significa que a primeira distância da criança do ponto C até a criança do ponto E é igual, porque essa criança do ponto E está no meio. Então a distância é igual à distância dessa criança do ponto E até a do ponto D. Então o que é que eu faço? Eu pego aquelas duas expressões algébricas, 2x mais 1 e a 3x menos 2, e vou, entre elas, colocar o sinal de igualdade, já que essas distâncias de C até e de E até D são iguais. Lembre, por quê? Porque a criança do ponto E está exatamente entre a criança do ponto C e a do ponto D. Então significa que essas duas distâncias são iguais. Então é a única opção que eu tenho aqui a fazer. Aqui eu vou ter que recorrer aos conhecimentos de vocês de equações do primeiro grau, que vocês provavelmente viram no ano anterior, no 7º ano, e viram também esse ano, no 8º ano, no início. Lembrando que aqui o que é que eu posso fazer? Geralmente a gente aprende o quê? Que tudo que é termo algébrico, que tem letra no meio, nós colocamos de um lado da igualdade. E o que é só termo numérico, nós trabalhamos no outro lado. Então aqui o que é que eu posso fazer? Aqui eu posso fazer o seguinte: esse 3x eu trago ele para o primeiro lado. E lembre que sempre que a gente faz isso, né, é tipo aquela coisa. Se eu retiro de um lado, eu tenho que retirar do outro, certo? Então se eu estou tirando ele desse lado, significa que eu vou tirar ele do outro. E tirar, no caso, é menos, né? Então é aquela coisa, aqui ele estava positivo.
Então, no outro lado, ele vai aparecer negativo. O 2x continua, porque ele é um termo algébrico. Agora, esse cara que estava positivo aqui, positivo porque não aparecia nenhum sinal antes dele, né? Só a igualdade ali. Eu digo o sinal de mais ou de menos, né? Não aparecia. Então, sempre que não aparece é porque é mais, positivo. Quando ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai negativo, né? Por isso que eu falei inicialmente aqui tira, né? Eu estou tirando ele de um lado, então do outro tira, ou seja, ele vai negativo. E o que é que acontece? Aquele 2 lá, que já está do lado direito da igualdade, né, esse 2 negativo aqui, ele vai continuar, porque ele é uma parte só numérica. E quem é que eu vou mover? Eu vou mover esse 1 aqui, esse 1 positivo. Eu vou mover ele para o outro lado da igualdade. Quando eu movo ele para o outro lado da igualdade, ele vai negativo, né? Eu vou tirar ele daí. Se eu tiro ele daí, significa que eu tiro ele do outro lado, né? Ou seja, ele estava positivo, quando ele vai para o outro lado da igualdade, vai negativo. Aqui nós temos operações simples, né? Aqui eu tenho 2x positivo menos 3x. Como a letra é a mesma, eu posso mexer com a parte numérica, né? Diminuir 2 menos 3 e repetir o x. A gente aprendeu isso estudando monômios, né? Eu repito a letra, né? Primeiro que eu só posso operar se a letra for igual, nesse caso é. Então eu trabalho com a parte numérica, no caso 2 menos 3, e lembrando que 2 menos 3 eu vou obter menos 1, né? Se eu devo 3 e pago 2, fico devendo 1. E o x eu repito, então eu vou ficar com menos 1x, e isso igual a quem? Aqui eu vou ter menos 2 menos 1, eu devo 2 e compro mais 1, então minha dívida ela continua e vai ficar maior, vai ficar 3, né? Então eu vou ficar aí, né, com menos 1x igual a 3. Nesse caso aqui eu tenho dois caminhos. Eu posso já aplicar a operação inversa, ou eu também posso multiplicar e depois fazer o processo lá da operação inversa. Eu vou fazer o caminho mais simples aqui, que é o quê? Lembre que entre um número e uma letra, né, sempre nós temos lá a multiplicação. Então, qual é a ideia aí? Menos 1 multiplicado por quanto que dá menos 3? Então, se eu quero saber isso, basta eu usar a operação inversa do multiplicar, que é o quê? O dividir, né? A divisão. Então, dessa forma eu consigo deixar essa letra, que é a letra que eu quero encontrar o valor dela, né? Então, eu vou ter aí x, né? E esse x igual a quem? O menos 3 que já está lá no lado direito da igualdade, continua, e eu aplico a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. E eu carrego o menos 1 todo. Que nesse caso eu não vou trocar o sinal do menos 1. Eu troquei ali a operação inversa, né? Que era a multiplicação, eu coloquei agora a divisão. E veja que eu vou ficar com x igual a menos 3 dividido por menos 1. Aplicando aqui o joguinho dos sinais, né? Na divisão eu vou ter o que? Menos por menos mais. Eu vou ter algo positivo. E 3 dividido por 1, 3. Então, na verdade, o valor de x vai ser quem? 3. Né? Então, finalmente, eu consegui encontrar esse valor de x, né? Que através dele eu vou conseguir encontrar o valor das distâncias ali dessas crianças. Então, x é 3, né? A gente já sabe isso. Então, agora só é substituir lá, ó, naquelas expressões. Eu tenho que a distância da criança C até a criança E é aquela expressão lá, 2x mais 1. Lembre que 2x, na verdade, é 2 vezes x mais 1. Eu já sei qual é o valor de x. Eu já sei que o valor de x é 3. Então, basta eu fazer o quê? Substituir. Então, na verdade, a distância ali de CE vai ser o quê? Substituindo x por 3, eu vou ter o quê? 2 vezes 3 mais 1. Ou seja, eu vou encontrar o que aí? 7. Né? 7 metros. Então, a distância da criança C até a criança E é 7. E, por fim, a distância da criança E até a criança D, mesma coisa, né? Eu tenho lá 3x menos 2. É 3 vezes x, que a gente já sabe que é 3 vezes 3, né? O x é 3, menos 2. Então, se eu faço essas contas aí, 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Veja que, de fato, né? Então, a distância da criança C até A é 7 e a distância da criança E até a D é 7. Portanto, fica fácil de saber agora quanto o Jean vai gastar. Ele sai da posição que ele está, né? Ele sai da posição que ele está, que é o centro. Ele percorre 8 metros, que é a distância do raio, né? Para pegar a criança C e tirar ela fora do muro.
Aí da criança C, em linha reta, ele vai até a criança E, ou seja, ele gasta 7 metros, ali é de C até E, 7. Então, só aí ele já vai gastar o quê? 8 mais 7, 15. Né? Então, ele já vai gastar 8 metros mais 7 metros. Né? 8 metros mais 7 metros, ou seja, aí ele já gasta 15 metros. E nisso ele já tira ali a criança E, né, do muro. Beleza, e depois da criança E em linha reta, ele vai até a criança D e tira ela do muro também, ou seja, gasta mais 7 metros. Né? Então vejam que ao todo, né, ele vai gastar isso aí para poder tirar essas crianças do muro. Né? E vai ser a menor distância que ele vai conseguir gastar, né, sem ter que toda hora voltar para o centro. Ou seja, ao todo, veja que ele vai gastar 22 metros, certo, galera? Então, essa aí é a menor distância que ele vai conseguir percorrer para poder tirar as 3 crianças do muro, né, sem precisar toda hora ter que voltar no centro, né, e ir até a outra criança. Não, ele vai até uma das crianças e a partir dela vai em linha reta até as demais. Então, a questão crucial aí foi encontrar essas distâncias aí da criança C até a criança E e depois da criança E até a D. Tivemos que apelar aí para essa questão de equações, certo, galera? Então, essa é a sugestão aí de solução. Ainda nessa página aí, na questão de número 6, perceba que Karina comprou uma mandala, né? Falando da professora Karina, né? Comprou uma mandala, né? Conforme mostra aí a figura. E diz o seguinte, que para a gente saber o comprimento do barbante, que ela vai precisar, para poder pregar essa mandala na parede, sabendo que ela reservou 2 centímetros de cada lado para fazer o nó nas 2 taxinhas tangentes. Então, nós vimos aqui esse exemplo aí, né, de figuras que são tangentes à circunferência. A gente viu aqui que ser tangente é justamente quando tira raspando. Então, percebam que a forma como esse barbante está esticado, esses barbantes, esses pedaços de barbantes, tanto desse lado aqui, como desse, né? A forma como eles estão aí esticados faz com que eles fiquem tangentes a essa circunferência, né? Que é o contorno aí da mandala, né? Então a gente viu que tangente é justamente o que? Essa questão de tirar raspando. E aí nós vamos ver o que? Que existe uma propriedade, né? Quando a gente tem essa situação de tangência de 2 segmentos ou 2 retas que são concorrentes, que é esse caso aí, né? Esses 2 pedaços de barbante são segmentos, né? Pedaços de retas concorrentes, porque vejam que se encontram lá no preguinho, né? Se encontram no preguinho, então são segmentos concorrentes. E como eles são concorrentes, vejam que a forma aí, como eles vão se ampliando, fazem com que eles sejam justamente não só concorrentes, mas também ao mesmo tempo tangentes a essa circunferência. Sempre que nós tivermos esse tipo de situação aí, e nós vamos ver isso, né, brevemente também com 2 circunferências, algo parecido, nós vamos ter que esses tamanhos vão ser iguais, né? E o próprio olhômetro também meio que denuncia para a gente isso, né? Que esses 2 pedaços de barbantes aí, tangentes à circunferência, e que são concorrentes, ou seja, se encontram, eles têm o mesmo tamanho. Então, o que acontece? A gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente usou na questão anterior. Eu vou igualar nessas 2 expressões algébricas aí. 3x mais 5 e 2x mais 20. Nós vamos igualar as 2 expressões algébricas. E resolver conforme a gente aprende em equações, né? Tudo que for algébrico eu trabalho geralmente no primeiro lado da igualdade e tudo que for numérico no segundo. Então, o 3x, que é algébrico, continua no primeiro membro. O 2x ele vai vir negativo. Lembre que ele lá é positivo, né? Como não aparece sinal antes dele, a não ser a igualdade, significa que ele é positivo. Então, ele vai negativo. O 20, como é numérico, permanece no segundo lado da igualdade. E o 5, que é positivo, vem negativo.
Aqui, quando eu diminuir 3x menos 2x, eu vou encontrar 1x. Ou seja, simplesmente x, né? Porque lembre que no caso de 1x, né, como um elemento neutro, então tanto faz eu ter 1x ou simplesmente x. E eu vou deixar justamente simplesmente x, que fica mais fácil, né? Que a gente já vai encontrar aí quem é o valor de x. Né? Vai ser quem? Justamente aqui. 20 menos 5, ou seja, 15. Então veja que com isso a gente já encontra aí qual é o valor de x. Né? 15. Então, para a gente saber os comprimentos aí desses barbantes, né? Basta substituir lá naquelas expressões algébricas o valor de x. Lembre, o que é 3x mais 5? É 3 vezes x mais 5. Ou seja, 3 vezes 15 mais 5. Certo, galera? Eu substituí aqui. 3 vezes 15, que foi o valor de x mais 5. Se nós fizermos essas contas aí, 3 vezes 15 mais 5, vamos encontrar o quê? 50. Né? Vamos encontrar o quê? 50. Então, desse lado aqui eu tenho 50. Eu já sei que o outro lado também é o mesmo tamanho. Ou seja, também vai ser 50. Se vocês quiserem substituir, ó, só é fazer as contas. 2 vezes 15, né? Ou seja, 2 vezes x, 2 vezes 15, mais 20. Veja que vai dar justamente também quanto? 2 vezes 15, 30. Né? 30 mais 20, 50. Então, veja que também dá 50. Ó. Então, o pedaço de barbante de um lado 50, do outro 50. E lembre que em cada tangência aqui, em cada ponto tangente aqui à circunferência, né? Quando o barbante toca na circunferência, eu tenho 2 centímetros para fazer o nó na mandala. Então, eu vou ter o quê? Ao todo, na parte do barbante ali esticado, 100 centímetros, que é 50 de um lado e 50 do outro. Né? Então, eu tenho 50 de um lado mais 50 do outro. Beleza. Só aí eu tenho 100. E eu vou ter o quê? 2 centímetros aqui no ponto de tangência do barbante com a circunferência da mandala para fazer esse nó aí. E mais outros 2 para fazer o outro nó aqui. Ou seja, fazendo essas contas aí, eu vou obter o quê? 104 centímetros. Ou seja, eu vou ter aí 104 centímetros de barbante para fazer com que essa mandala seja pendurada aí, né, na parede da casa da professora Karina, né, e assim enfeite lá, né, belamente. Então, essa é a ideia aí para solucionar essa situação, né, uma sugestão de solução para essa situação. Por fim, vamos fechar aqui essas sugestões de soluções indo para essa questão 7. Veja que nessa questão 7, o que é que ele traz? Ele traz um pneu, né? E diz o seguinte, que a distância de um inseto, né, até o centro dessa circunferência formada pela vista lateral do pneu, né, é 10,3 centímetros. Ou seja, eu tenho o centro aqui, perceberam? O centro dessa circunferência, que é o contorno aí do pneu. E tem essa formiga nessa posição aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Essa distância aí do centro até essa formiga, eu vou colocar aqui até em preto, ó, é de 10,3 centímetros. Beleza? Então, esse tamanho aí, eu vou até destacar ele aqui. Pronto, eu sei que esse tamanho aí é 10,3 centímetros. Beleza, do centro da circunferência até onde está essa formiga. Por outro lado, a situação diz o quê? Que o pneu ele tem 62 centímetros de diâmetro. Ou seja, lembra o que é diâmetro, né? No que a gente viu lá naquela segunda questão. Diâmetro ele vai de um lado ao outro, ó, passando pelo centro, pelo meio. E a questão diz o quê? Que esse diâmetro é de 62, né? O diâmetro aí é de 62 centímetros. Beleza. Se o diâmetro é 62 centímetros, uma primeira questão que nós devemos saber é qual é a medida do raio? Porque lembre, o raio vai ser o quê? Metade da medida do diâmetro. Nós vimos isso lá naquela segunda questão. Então, em outras palavras, eu vou ter o quê? Que o raio, que é a distância do centro até a borda da circunferência, em qualquer borda que eu tome, sempre
a distância do centro até a borda. Isso é o raio. E hoje a gente viu o quê? Que o raio é justamente o quê? Metade da medida do diâmetro. Ou seja, eu pego 62 e divido por 2. Obtendo quanto aí? 31. Então, o que acontece? A medida do raio dessa circunferência é 31 centímetros. Ou seja, a medida do centro até a extremidade dessa circunferência, tá vendo? Essa medida aí toda, a gente já sabe que ela é o quê? Ela é 31, eu vou anotar até aqui para vocês verem, ela toda é o quê? 31 centímetros. E aí, o que é que ele quer saber? O que ele quer saber é o seguinte, qual é a distância entre o inseto e a circunferência, ou seja, a borda aí deste pneu. Nós já sabemos o quê? Que do centro até onde a formiga está, ó, tá vendo? Esse tamanhozinho aí, do centro até onde a formiga está, é 10,3 centímetros. Por outro lado, nós sabemos que a medida do centro até a borda, ó, a medida toda, ó, é o quê? 31 centímetros. Então, o que é que nós queremos descobrir? É justamente essa diferença aqui, hein? O quanto falta para poder dessa formiga, né, ela sair daí e chegar até a própria circunferência. Para encontrar esse valor, se é diferença, qual é a diferença? Né? Se eu tenho o valor total e tenho um pedaço, para eu saber o outro pedaço, basta eu usar a operação de subtração. Eu vou subtrair o 31 menos 10,3. Né? E com isso eu encontro o tamanho ali restante, quanto falta, né, para sair da posição da formiga e chegar até a borda. Então, quanto falta? Diferença. Então, vejam que são sinônimos de operação de subtração. Então, pego o valor total, que a formiga, vamos dizer assim, precisa percorrer do centro até a borda, e retiro pelo que ela já percorreu, que é do centro até aquela posição ali, que foi 10,3. Fazendo essas contas aí, né, 31 menos 10,3, eu vou obter o quê? 20,7, né? Eu faço aquela conta normal, né? O algoritmo normal. Coloco a vírgula lá, depois do 31, né? Vírgula 0, e faço a conta normalmente, né? E fazendo essa conta normalmente, eu vou obter isso aqui, hein? Então, a distância da formiga até a borda, que é o quanto falta ali, né? Para completar os 31 de raio, sendo que ela já percorreu 10,3, é justamente o quê? 20,7 centímetros. Beleza, galera? Então, essa aí, né, é a distância entre o insetozinho, né, essa formigazinha, esse insetozinho, até a borda aí, né, desse pneu, ou seja, até a circunferência. E com isso a gente encerra aqui essas sugestões de soluções para essas questões envolvendo o estudo da circunferência e os seus principais elementos. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato aí conosco, certo, galerinha? Pode deixar aí nos comentários, inclusive, também, suas dúvidas, sugestões. Enfim, estamos juntos e até a próxima. Abração, galera. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.